Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto das procariontes, tá? Nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre os procariontes, sobre o reino Monera, sobre as bactérias, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as características gerais dos procariontes. Eu já disse para vocês que todos os organismos procariontes, eles são formados por uma única célula, né? Ou seja, são os seres considerados aí, né, unicelulares. Todos os seres que são formados por uma única célula, nós chamamos de seres unicelulares. Vocês vão ver isso também lá no reino protista, quando vocês verem alguns exemplos de protozoários. A própria ameba é um exemplo de protozoário unicelular, formado por uma única célula, certo? Então, dentro das características, né, dos procariontes, nós podemos chamá-los da onde surgiu, de qual origem veio o procarionte. Por que esse nome? A gente sabe que todos os seres vivos, eles vêm de origem do latim, o nome da espécie, né, o nome científico. E procarionte diz pro, quer dizer antes, carion, que quer dizer núcleo. Então, são organismos, como eu falei para vocês na aula passada, que não possuem compartimentos envolvendo material genético, ou seja, eles não possuem, né, eles não apresentam um núcleo individualizado, como nós observamos nas células eucariontes, né? Nas células eucariontes, nós encontramos um núcleo individualizado, organizado, armazenando assim o material genético, né? O DNA, o RNA, um ácido nucleico. Em consequência, né, disso, o material genético das procariontes, elas permanecem livres no citoplasma, ocupam ali uma região preferencial que muitos biólogos cientistas, né, chamam de nucleóide, né, nucleóide. Então, o material genético nós chamamos cientificamente de nucleóide, tá? Além do núcleo, os procariontes também são desprovidos de outros compartimentos membranosos, né, intracelulares, como algumas organelas. Dessa forma, todas as reações químicas que ocorrem no interior celular vai dividindo o mesmo espaço, eles vão compartilhando do mesmo espaço, certo? Então, eu falei para vocês na última aula que a bactéria, na sua composição estrutural, ela existe nela uma cápsula, uma parede celular, membrana plasmática, vai depender do tipo, né, da bactéria, mas esse aqui em especial tem fíbrias, flagelo, que ajuda na locomoção, tem ribossomos e o material genético, certo? Então, dependendo do tipo da bactéria, ela vai ter diferentes formas de locomoção, diferentes formas estrutural, né? Vai depender de cada tipo de célula eucarionte, de célula procarionte, certo? Então, a principal característica das células eucarióticas que diferencia, né, ela de uma célula procariótica é a existência de compartimentos internos, certo? Nós chamamos também de organelas, delimitando aí, né, são delimitados por membrana, conforme mostra aí a imagem que eu coloquei para vocês. Aí vocês podem observar os ribossomos, complexo de Golgi, membrana plasmática, a mitocôndria, o centríolo, lisossomo, flagelo, os retículos endoplasmáticos, rugoso e o liso. E observamos também uma outra estrutura que é a que mais comprova essa diferença, né, entre a célula procarionte e a célula eucarionte, que é a presença do núcleo, né, da membrana nuclear, do núcleo, uma estrutura que armazena
o material genético de todas as células eucariotas. Agora vamos falar um pouco da morfologia e estrutura dos procariontes. É uma maneira de facilitar, na verdade, os estudos dos procariontes. Dentro da biologia, da ciência, da medicina, existe uma maneira de classificar os procariontes de acordo com a sua estrutura e morfologia. Desse modo, eles podem ser classificados em cocos, bacilos, espirilos, espiroquetos e vibriões, tá? Dentro da estrutura e morfologia deles, vai existir diversos tipos. Alguns são causadores de doenças, alguns são benéficos, alguns não nos causam danos, mas alguns são causadores também de patologias, tá? Então, a morfologia e a estrutura dos procariontes nos ajuda a classificar as bactérias, alguns tipos, de acordo com a sua forma estrutural e morfológica. Então, os principais tipos são cocos, os bacilos, espirilos, espiroquetos e vibriões, tá? São esses os principais tipos, tá bom? E após a gente ver a questão morfológica, é muito importante a gente também entender um pouquinho da forma de reprodução dos procariontes, né? Eles são capazes de se reproduzir muito rápido, né? Rapidamente, em condições ambientais que estão favoráveis, ou seja, a eles. Pode ser a temperatura, nutrientes e outros tipos de coisas também. Esses seres, eles são capazes de se multiplicar em velocidade, assim, surpreendente. As bactérias, por exemplo, do tipo Escherichia coli, pode completar aí um ciclo de reprodução em aproximadamente 20 minutos, certo? Então, o modo mais comum de reprodução dos procariontes é assexuado, ou seja, não precisa de troca de material genético, de troca de gametas, né? Não precisa de parceiros, digamos assim, sexual, para que troque essa informação genética e assim se reproduza. Então, a forma mais comum de reprodução dos procariontes é a forma sexuada, né? Onde não há troca de material genético entre as duas células. Esse processo também a gente pode se chamar também de bipartição e também é conhecida como cisparidade. Nesse processo, uma célula mãe, né, a célula ali alfa, né, a primeira, dá origem a duas células filhas geneticamente idênticas, e a partir daí começa-se então a etapa de divisão celular da célula mãe, que vai se multiplicando até chegar aí a um estágio super avançado, como por exemplo a coli, que pode causar aí várias doenças, infecção intestinal, por conta da sua alta capacidade de multiplicação, né, de reprodução, certo? Então, primeiro aí a gente tem uma célula mãe, que tem a sua membrana com o seu material genético, parede celular. A partir daí ela vai começar a duplicação do material genético, crescer contínua, né? Essa célula vai crescer contínua e a partir daí começa a divisão celular. Essa célula mãe vai dar origem a mais células filhas e a partir daí dá a origem a outros tipos de bactérias, a várias bactérias, certo? Mas também existem algumas estratégias, né, que os procariontes usam para se multiplicar, como, por exemplo, a transformação ou também transdução, que é conhecido também como a conjugação das formas de reprodução sexuada. Nessa forma, significa que vai haver a transferência de material genético entre os organismos envolvidos na transformação, né? A célula ela vai absorver as moléculas de DNA, ou seja, material genético, que estão livres ali no meio da célula procarionte, né, estão ali inseridos, e vai ocorrer uma incorporação dessas moléculas no seu material genético. Consequentemente,
Na próxima bipartição, as células filhas elas vão possuir, então, o material genético modificado, certo? Então, essa também é uma maneira de reprodução das procariontes, onde elas vão se fragmentar, digamos assim, o DNA, onde elas vão trocar esse material genético, compartilhar, digamos assim, e surgir novas bactérias. Já na conjugação, envolve aí a participação de pelo menos 2 células distintas. Nessa estratégia, uma célula bacteriana transfere um fragmento de material genético para outra bactéria, né, que nós chamamos de célula receptora. E esse fragmento, ele pode ser um pequeno pedacinho de DNA em uma estrutura linear, né, liberada de um plasmídio ou não, ou ainda de um cromossomo, né, da célula que foi doadora. E a bactéria receptora, ela incorpora parcial ou totalmente esse fragmento de material genético, fornecida, né, pela doadora ao seu material genético, seja o cromossomo ou formando um novo plasmídio, tá? Então, tal processo reprodutivo nós chamamos de conjugação, porque depende, né? Dependente, na verdade, do contato físico. Ele depende desse contato físico entre esses 2 organismos, tá? Esse contato, ele é feito por uma ponte de citoplasma, que ocorre entre as células e vai ocorrendo entre elas e vai liberando e auxiliando essa aproximação entre as 2 células envolvidas. Existe também, agora falando especificamente das bacterioses humanas, né? Que são bactérias que podem causar na espécie humana alguns tipos de doenças, né? Nós chamamos de bacterioses. A primeira ali é a que causa a pneumonia, né? A pneumonia ela é uma doença bacteriana causada por um tipo de bactéria conhecida, né? A causadora da pneumonia, ela é conhecida como Streptococcus pneumoniae. Lembra do coccus que eu citei para vocês lá na morfologia, né, das bactérias? E ela causa alguns tipos de sintomas, né? Febre alta, infecção no pulmão, tosse, calafrio, dores na região torácica, na região do tórax, né, no abdômen, dificuldade em respirar, apresenta também um acúmulo de secreção nasal, né, mucosa. Então, ataca principalmente os alvéolos pulmonares, e o tratamento, ele costuma ser feito por meio da administração de antibióticos, né, que vai destruir as células bacterianas. Então, outra doença também conhecida como bacteriose é a leptospirose. Ela é uma doença causada por bacilos gram-negativos do gênero Leptospira, que vivem aí e se reproduzem no sistema urinário de animais domésticos e selvagens. Não é só nos ratos, tá? Roedores, mas também em cães, porcos, né? E diversos tipos de roedores, ratos. Eles ficam ali hospedados, o gênero dessa bactéria, né? Essa espécie de bactéria fica ali hospedada nesses animais, que liberam essa bactéria, ela é liberada através da urina desses animais. Então, essas bactérias, geralmente, elas ficam ali, né, hospedadas nesses animais e são eliminadas ali pela urina, como eu disse para vocês, né? E se houver contato de mucosa ou pela pele, através de algum ferimento, alguma coisa assim, com a água ou o solo contaminado, as bactérias podem ocorrer aí, causar uma infecção, certo? Mas quais são as principais bacterioses humanas? Hanseníase, conhecida também como lepra,
ela é causada, a bactéria causadora é a Mycobacterium leprae. Os principais sintomas é a perda da sensibilidade na pele, manchas na pele, queda dos pelos, aparecimento de caroços ou placas. O tratamento é com antibiótico e, se necessário, medicamentos também nas lesões que a hanseníase causa. Outra doença bacteriana é a meningite ou meningocócica, né? Ela também é transmitida por uma bactéria, causa febre alta, né, mal-estar, dor de cabeça e no pescoço, rigidez na nuca, dificuldade para encostar o queixo no peito, vômitos, e o tratamento basicamente depende, né, de antibióticos também, tá? Outra doença bacteriana é o tétano. Já ouviram falar? Ela é transmitida pelo Clostridium tetani. Ela é transmitida também pela ferrugem. É uma bactéria que se alimenta do ferrugem, né? E os sintomas é rigidez musculares, dificuldade de abrir a boca, engolir, dor de cabeça, febre, deformações na fisionomia do rosto. Também o tratamento é com antibiótico. Uma doença muito conhecida que vocês vão lembrar quando eu citar é a cólera, que é transmitida aí pela bactéria Vibrio chorlerae. Causa diarreia, vômito, dores no corpo, na cabeça, dá taquicardia e a hipotermia. O tratamento é também com antibióticos. E outra doença que também é muito conhecida é a gastroenterite por salmonela, causada aí pela salmonela, causa aí diarreia, vômito, cólica intestinal, febre, desidratação. Em casos raros, necessita-se de intervenção com antibiótico. Na maioria das vezes, o tratamento é para aliviar aí os sintomas, certo? Essas são algumas das doenças causadas por bactérias, né, conhecidas também como bacterioses. Tem aí o botulismo, que tem o sífilis, tem a gonorreia, tem diversos tipos de bacteriose, certo? Essas são só algumas que eu citei para vocês, certo? Mas a gente sabe que existem muitas bactérias que causam doenças, que causam mal-estar, que prejudicam a nossa saúde, né? Mas existem algumas que têm uma grande importância ecológica e econômica, né, no mundo. Então, algumas bactérias são indispensáveis para a sobrevivência de qualquer ecossistema. Como eu disse para vocês, a principal importância ecológica delas é que elas são decompositoras, elas ajudam a reciclar, a transferir os nutrientes, renovar esses nutrientes, esse ciclo biológico no meio ambiente, certo? E algumas bactérias também ajudam na fixação do nitrogênio em algumas raízes de plantas. Algumas bactérias ajudam na fermentação de alimentos, né? Nós temos aí o próprio iogurte, alguns queijos que também é a base da fermentação, né, desses probióticos, nós chamamos de probióticos. Algumas bactérias são importantes no nosso aparelho digestório, no nosso intestino. Existem milhões de bactérias que nos auxiliam no processo digestório. Existe aí também agora muito conhecido o iogurte de kefir, que é produzido através de grãozinhos de kefir, de bactérias, de colônias de bactérias que vão fermentar o leite e gerar um iogurte aí bem saudável, riquíssimos em nutrientes. Então, ela também tem uma importância, os procariontes também têm uma grande importância, tanto ecológica quanto econômica. Elas são de extrema importância, certo? Então, esse foi o nosso assunto sobre os procariontes. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco, mas eu estou à disposição para tirar dúvida de vocês, tá bom? Nós vamos ter para próximas aulas aí um documento.